da palavra do nosso Deus, eu quero convidá-lo para abrir em 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao 21. Primeira carta de João, capítulo 4. (7 a 21), mesmo assentados, porém com toda a reverência à palavra de Deus, convido para uma leitura responsiva. Primeira carta de João, capítulo 4, do verso 7 ao 21. Leitura responsiva. Está na página 258 do Novo Testamento. Leitura responsiva. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Todos juntos, o verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aleluia. Vamos orar, pedindo a direção de Deus para esse tempo de exposição da sua palavra. Pai querido, muito obrigado, porque aprove ao Senhor na história deixar registrados estes ensinamentos que norteiam a nossa vida. Numa geração, num século tão complexo, onde valores absolutos e eternos são bombardeados a todo momento, o Senhor Deus deixa para nós a palavra, nossa única regra de fé e prática, para continuarmos vivendo aqui em direção à glória do Teu nome. Ó Deus, e agora? Fala ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, ilumina-nos para compreender a Tua palavra. E que nós, Deus, saiamos daqui realmente edificados pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Talvez uma das palavras mais difíceis de serem definidas na nossa cultura ocidental seja o amor. Como é complicado definir o amor. Podemos até senti-lo, percebê-lo, mas temos uma dificuldade muito grande como ocidentais que somos de definir o que é o amor. Até por isso, um dos conselheiros de Nero foi um imperador terrível. No entanto, os 10 primeiros anos de Nero foram bem promissores, foram anos onde o Império Romano teve grande êxito,
E nesses 10 anos, Nero tinha um conselheiro. Sêneca foi conselheiro de Nero durante esses primeiros 10 anos do seu governo bem-sucedido. E Sêneca afirmava: o amor não se define, apenas se sente. Nem Sêneca, conselheiro de um dos imperadores romanos, conseguiu definir o que é amor. Meus amados, no entanto, nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus precisa não só saber ou perceber o amor em suas vidas, mas precisa definir o amor. E a palavra de Deus, ela nos ajuda nesse processo. O que é o amor? Esse texto é um texto que fala enfaticamente do amor. Por isso eu quero propor o seguinte tema: uma igreja que transborda de amor. Uma igreja que transborda de amor. Um dos cânticos bem antigos da igreja presbiteriana ou da igreja tradicional é: meu coração transborda de amor. Eu não me lembro desse cântico quando cantavam, me contaram que era assim, né? Meu coração transborda de amor. E essa é uma marca da igreja. A igreja evangélica precisa ser marcada pelo amor. A igreja evangélica precisa ser marcada pela ternura, pela afetividade. E João está destacando exatamente isso. Nós somos uma comunidade que deve amar uns aos outros, que deve procurar com o máximo de cuidado e zelo tratar uns dos outros. E olha o que esse texto nos ensina: para sermos uma igreja cheia de amor, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que Deus é a fonte do amor. O nosso amor próprio, ele é egoísta. Assim definiu Aristóteles. O nosso amor próprio, naturalmente, por si mesmo, ele é egoísta. Porque nós temos uma tendência de, quando amamos, amarmos de maneira equivocada. E é claro que a figura de amor, ela pode ser definida ou pode ser pensada de diversas formas. E geralmente nós temos a figura materna como uma figura muito amorosa. Mãe geralmente nos remete a amor, porque mãe tem um desprendimento para com o filho impressionante, né? Então o amor materno é um amor que se destaca, mas ao mesmo tempo o amor materno é um amor de possessão. As noras que o digam, a complexidade que é o amor materno, porque nosso amor depois da queda, ele ficou distorcido, ele ficou estragado. A queda fez com que nós tivéssemos o amor agora como alguma coisa desfigurada. Então nós não amamos corretamente. Amamos, como seres humanos que somos, nós amamos, mas nós amamos de maneira deformada. E para que esse amor possa voltar a ter o seu sentido, a sua importância e o seu significado original, nós precisamos olhar para aquele que é a fonte do amor. E o propósito de João, no primeiro momento nesse texto, é mostrar que Deus é a fonte do amor. Nós não amaremos corretamente, nós não amaremos prudentemente, adequadamente, se não olharmos para Deus, que é a fonte de todo amor. O versículo 7 vai dizer que a salvação e o conhecimento de Deus têm como consequência natural o amor mútuo. Deus nos salvou para experimentarmos o seu amor. Quando Jesus Cristo veio ao mundo para morrer numa cruz e para nos salvar, o objetivo, o alvo de Deus era fazer com que nós experimentássemos o quanto Ele nos ama. Não é isso que nos ensina João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito de Deus com a salvação é nos revelar o seu grande amor. Esse amor, meus amados, ele está acima de sentimentos. Às vezes nós relacionamos amor com sentimento, e amor, ele está acima das emoções. O amor está acima das emoções. Nós não podemos equipará-lo com as emoções. É claro que ele também está repleto de emoções, mas as emoções fazem parte do amor, porque nós sabemos que amor verdadeiro implica não só em emoção, mas também implica em razão, também implica em vontade.
Às vezes você não está emocionalmente disposto ou disposta a amar, mas é uma ordem de Deus, e por isso racionalmente nós decidimos: eu vou agir dessa forma, porque é dessa forma que se expressa amor, mesmo quando as emoções se opõem àquela atitude. Os que são casados aqui sabem do que eu estou falando. A partir do momento que você se dispôs a amar o seu cônjuge, isso não significa que todas as vezes que você procurou demonstrar amor, você estava emocionalmente transbordando de amor dentro do seu coração. Amor envolve todo o nosso ser. Amor envolve não só o coração, mas também o cérebro, a mente, a nossa própria vontade. Esse é amor que vem de Deus. Porque, meus amados, se amor dependesse exclusivamente de emoção, nós não teríamos condições de viver o mandamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Como? Quantos de nós já não fizemos essa pergunta? Como eu vou amar uma pessoa que se opõe a mim? Como eu vou amar alguém que está tentando me prejudicar? Quando eu entendo que amor não é apenas emoção, mas amor é disposição de, quando alguém te faz o mal, você reverter aquilo ou você devolver aquilo em bem. Isso é amor. Esse amor, ele não é humanamente possível. Nós vamos falar sobre isso daqui um pouco. Meus amados, o verso 8 vai nos ensinar que Deus é amor. Por isso, se nós não amamos, nós não o conhecemos. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser marcada pelo amor, porque Deus é amor. E João enfatiza isso no texto que lemos. Deus é amor. E se nós conhecemos, e se nós estamos ligados a Deus, se nós através de Cristo fomos conectados ao Pai, nós precisamos ter uma vida marcada pelo amor. E uma das pessoas que comenta esse texto, João Calvino, ele diz o seguinte: quando alguém tenta separar o amor da fé, é o mesmo que tentar separar o calor da luz do sol. Todo aquele que professa que Jesus Cristo é o Senhor precisa ser marcado por um coração amoroso. Uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, nós agora somos, como a própria palavra de Deus nos instrui, nós somos o corpo de Cristo na terra. E como corpo de Cristo na terra, as pessoas que vivem ao nosso redor precisam perceber em nós o amor que transborda em nossos corações, por uma razão simples: somos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos demonstrar aos outros o amor que vem de Deus. O mundo está cada vez mais agressivo. A capa da revista Veja dessa semana informa que são 49.700 assassinatos por ano no Brasil, no crime. Um número estarrecedor. Os amores estão se invertendo a cada dia mais, se tornando efêmeros. As pessoas estão banalizando umas às outras, as pessoas estão desprezando princípios que Deus deixou para que pudéssemos nos relacionar com profundidade, estão optando pela superficialidade. E a igreja é a marca, é o sinal, é o símbolo de que é possível amar e amar verdadeiramente, porque a igreja é a maior instituição que Deus deixou na terra, ou a única instituição que Deus deixou na terra, aonde os amores são verdadeiros, porque se ama como Deus ama, porque se ama como Deus quer que se ama. Os versos 9 e 10 vão nos mostrar que Deus é a fonte de amor, porque foi através de Deus que o amor se manifestou. Se manifestou em quem? Em Cristo. Cristo é a encarnação do amor de Deus. Que maravilha! O amor de Deus, ele é revelado, ele é manifestado, ele se torna visível e palpável através da figura de Jesus Cristo. Então, se alguém perguntar para você: me defina amor,
A definição de amor só é possível quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo. A definição de amor, então, está impregnada nas páginas dos evangelhos. Nos evangelhos nós percebemos o que é amor. Amor é expresso através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando ele vem ao mundo, ele mostra não só no seu sacrifício, mas ele mostra em toda a sua trajetória de vida o que é amor. E quando eu e você nos tornamos discípulos de Deus, discípulos de Cristo, para quem nós devemos olhar? Qual é a nossa referência de amor? Qual é a fonte de amor que nós temos para beber dela? Então nós olhamos para Jesus, e em Jesus nós aprendemos a viver o amor que Deus deseja. Meus amados, nós precisamos nos ater a isso. Nós somos uma igreja cristã, não apenas porque temos uma doutrina cristã. Nós somos uma igreja cristã porque somos seguidores de Jesus Cristo. E quando entendemos isso, precisamos trazer à nossa memória que seguidores de Jesus Cristo não são aqueles que apenas acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas são também aqueles que seguem os passos do Senhor Jesus Cristo. Parece que ao longo dos séculos a igreja foi distanciando o abismo em que nós devemos ser semelhantes a Jesus Cristo. Isso não pode acontecer. Eu e você precisamos olhar para os passos de Jesus e não simplesmente para dizer, puxa, como o meu mestre viveu de uma maneira maravilhosa, como ele demonstrava um amor realmente caridoso, como ele era atencioso, como ele amava. Não! Além de olhar e nos impressionarmos com o amor de Jesus, discípulo significa que nós devemos proceder da mesma forma. Jesus foi marcado pela humildade. E ele fez isso não apenas para ser um bom exemplo. Ele fez isso para que nós seguíssemos a sua humildade. Jesus foi marcado por bondade. Jesus foi marcado por compaixão. Compaixão é uma palavra que se mistura com amor. Porque amor precisa trazer para os nossos corações sensibilidade. Sensibilidade. Eu sei que vivemos numa época em que somos bombardeados por informações ruins e negativas que acabam fazendo com que o nosso coração se endureça diante de um momento tão complexo, tão difícil, tão ruim, que é o século 21, com tantas desigualdades, com tantos problemas sociais. Às vezes nós simplesmente ficamos anestesiados diante de tudo isso, mas não tem como amar como Jesus se não formos marcados pela compaixão, pela sensibilidade. Talvez o primeiro passo para você se nutrir de Deus, que é a fonte de todo amor, para ter o mesmo amor que Deus tem, é rogar a Deus para que dê para você compaixão. Ah, pastor, mas eu não quero compaixão. Eu não quero porque eu já tenho problema demais. Ninguém se compadece de mim, eu preciso resolver as minhas próprias crises, os meus próprios dilemas, os meus problemas. Eu não quero me envolver com o outro. O amor de Cristo é um amor que se envolve com o outro. Deus poderia ter esse mesmo raciocínio egoísta, dizendo, está tudo bem aqui no céu, eu com o meu filho, com o Espírito, com os anjos, com a comunidade celestial, está tudo ok, eu não preciso me envolver com os problemas humanos. Mas o amor de Deus é um amor que se envolve com o problema do outro, e o amor de Deus é um amor que se desloca em direção ao problemático. E eu e você precisamos aprender a amar como Deus, eu e você precisamos aprender a amar como Jesus. E Jesus amou se envolvendo com pessoas que estavam com problemas. O ministério de Jesus não foi um ministério marcado por uma fuga. Tinha alguém ali problemática, Jesus dizia, puxa, deixa eu mudar o lado da rua porque eu não quero me deparar com aquele problemático. Pelo contrário, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era aquele que se envolvia com os problemas da sua geração e era aquele que atendia ao clamor da multidão. Jesus Cristo era alguém que tinha sensibilidade, era alguém que estava atento ao outro.
Por isso ele é a manifestação do amor de Deus, de um amor incondicional, de um amor que não espera algo em troca. Você quer testar o quão egoísta o seu amor é só pensar o quanto te deixa chateado o fato de alguém não te retribuir com a mesma bondade com que você direcionou aquela pessoa. Então você faz alguma coisa para alguém, esse alguém não devolve positivamente como você fez para com ele, você fica triste, chateado. Puxa, mas quando essa irmã ou quando essa pessoa precisou, eu estive pronta, disposta. Agora que eu preciso, ela não tem tempo, ele não tem tempo, ele não pode. Quando nós nos magoamos com essa relação, isso é uma evidência de que nós não estamos amando como Deus amou. Porque o amor de Deus é um amor que não espera nada em troca, por uma razão simples: nós não tínhamos algo para oferecer, Ele nos amou. É por isso que o texto vai enfatizar, nós não o amamos, porque nós não tínhamos condições de amá-lo, mas Ele nos amou. Imperativo: ame, independente se você vai receber algo em troca ou não. Ame, porque como filho de Deus você foi chamado para amar incondicionalmente, a ter o amor de Cristo pelas pessoas. Ele é a nossa referência, a fonte de amor é Jesus. Se você quer ter um curso avançado sobre amor, leia os evangelhos, leia a palavra de Deus, veja o quanto Deus se move em direção aos outros, veja o quanto Deus se preocupa com os outros, veja o quanto Deus está interessado em abençoar a vida dos outros, veja o quanto Deus ama e o quanto Deus não espera nenhuma retribuição pelo seu amor. O versículo de número 11 vai dizer: se Deus amou desta forma, nós não vamos amar uns aos outros? Se Deus ama, e por amar Ele entrega o seu único filho para ser humilhado, desprezado e amaldiçoado numa cruz, se Deus, que é o Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, o governador, o sustentador de todas as coisas, se Ele nos ama e prova o seu amor por meio de Jesus, nós, humanos, não vamos amar os nossos iguais? Meus amados, esse texto vai dizer: quem está em Deus precisa ser marcado pelo amor. É impossível você afirmar que é um discípulo de Jesus, que foi alguém impactado pela mensagem do Evangelho, e não ter uma vida marcada por amor. Deus é a fonte, Deus é a essência do amor, e nós estamos ligados a Ele. Por isso precisamos exalar o amor de Deus. Isso começa em casa. Isso começa em casa. Seu marido precisa olhar para você, precisa enxergar amor, mas não um amor egoísta, não um amor que espera alguma retribuição, mas um amor incondicional. Da mesma forma, sua esposa, da mesma forma, os filhos para com os pais para com os filhos. A palavra que deve nos definir como igreja do Senhor Jesus é amor. Precisamos ser uma igreja marcada pelo amor. A igreja de Corinto estava de ponta cabeça, dividida, brigando, os irmãos uns competindo com os outros, um clima tenso. O apóstolo Paulo então começa a organizar teologicamente aquela igreja e começa a dizer: olha, uns estão dizendo que é de Cefas, outros estão dizendo que é de Apolo, outros estão dizendo que é de Paulo, e outros estão dizendo que é de Cristo. Vocês estão competindo uns com os outros. E aí ele começa a falar, um dos elementos, olha só, um dos elementos que gerava essa crise na igreja de Corinto era o quê? Eram os dons espirituais. Alguns estavam achando que porque falavam em outras línguas eram melhores que os outros. E o apóstolo Paulo começa a trabalhar tudo aquilo, e no momento ele para de trabalhar essas questões que eles estavam discutindo, e aí nós temos uma, para mim, a mais bela poesia sobre o amor, que está em 1 Coríntios 13. Lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, igreja não tem razão de existir
se não for para manifestar o amor de Deus. A igreja presbiteriana da Gávea, ela perde completamente o seu sentido de existência se esse bairro, se essa cidade não nos identificar como uma igreja, uma comunidade marcada pelo amor. Por quê? Porque Deus é amor. Deus manifestou o seu amor através de Jesus. E se nós estamos ligados a Deus, nós precisamos ser marcados pelo amor. E amor não significa todos pensarem a mesma coisa. Amor significa a gente, mesmo na diversidade, manter a unidade, porque amamos uns aos outros, porque estamos conectados naquele que é amor. A presença de Deus se manifesta quando nós exercitamos o amor mútuo. O que movimenta a igreja na direção correta é o amor. A família atinge o seu significado à medida que ela exercita o amor que vem de Deus. Seu coração só encontra sentido quando você é tomado pelo amor que vem de Deus. E aí surge uma pergunta. Eu já entendi que Deus é a fonte de todo amor. Então, como amar correta e verdadeiramente? Para ser uma igreja que transborda de amor, nós precisamos entender que somente capacitados pelo Espírito Santo. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Quer que eu comece pela qual? Vou começar pela má notícia. Não adianta você sair disposto a amar que você não vai conseguir. Essa é a má notícia. Pastor, entendi sua mensagem e a partir de hoje seria uma pessoa mais amorosa. Você não vai conseguir. Porque esse amor que eu estou falando não é um amor que o seu coração tem condição de fazê-lo desenvolver. Seu coração, o meu coração, os nossos corações, a terra não é fértil o suficiente para desenvolver essa qualidade de amor. Porque esse amor aqui é um amor puro, é um amor santo. E aí eu tenho a boa notícia para você. Se você já é convertido, salvo em Jesus Cristo, o Espírito Santo vai produzir esse amor no seu coração. Por isso você tem que recorrer ao Espírito Santo de Deus. A sua luta e a minha luta é buscar as coisas do alto. Na lista de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, sobre o fruto do Espírito, qual é o primeiro e maior fruto do Espírito que Paulo coloca ali? Mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Se é fruto do Espírito, então não vem de mim mesmo. Toda tentativa de amor que partir do meu próprio coração vai ser um amor distorcido. Para esse amor ser puro e santo, ele precisa vir de um Deus puro e santo. Por isso, somente o Santo Espírito pode produzir em nossos corações o verdadeiro amor. Aquele que crê em Jesus, nos ensinam dos versos 14 a 16. Aquele que crê em Jesus, crê que Jesus é o Salvador, este está conectado em Deus. E uma vez que nós estamos conectados em Deus, nos é dado o Espírito Santo de Deus. Espírito esse que pode produzir em nós o verdadeiro e o santo amor. Por isso, amados, como filhos de Deus, nós não temos outra alternativa senão sermos marcados por um amor verdadeiro, aonde Deus derrama desse amor sobre os nossos corações por meio do seu Espírito, e nós então manifestamos esse amor àqueles que estão ao nosso redor, e todos conseguem identificar a diferença do Evangelho pela maneira que nós amamos uns aos outros. E principalmente pela maneira que nós amamos aqueles que são complicados. Principalmente pela maneira que nós amamos aqueles que são rejeitados. Principalmente pela maneira que nós amamos aqueles que não pensam as mesmas coisas que nós. Porque a palavra de Deus vai dizer: amar quem nos ama é fácil. Difícil é amar aqueles que nos odeiam. Difícil é amar aqueles que se opõem a nós. O Espírito desvenda os nossos olhos para entender o amor de Deus, e não só para entender esse amor,
mas para nos ajudar a viver esse amor. Como que o Espírito nos ajuda a viver esse amor? O Espírito Santo nos ajuda a viver esse amor, primeiro, você entendendo que Deus é a fonte desse amor. Medite na palavra, aprenda na palavra, nos evangelhos, como Jesus procedeu, e peça ao Espírito para que te ajude a proceder da mesma forma. O Espírito nos ilumina para isso. Olha só o que diz Mateus 22, do verso 36 ao 39. Abra sua palavra em Mateus 22, do verso 36 ao 39. Mateus 22, vamos ler responsivamente esse texto. Mateus 22, 36 a 39. Jesus está sendo questionado, ou estão perguntando para Jesus qual é o grande mandamento. Mateus 22, 36 a 39. Vamos ler responsivamente, página 29 do Novo Testamento. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Este é o grande e primeiro mandamento. Vou ler o 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os... Meus amados, fica alguma dúvida? Perguntaram para Jesus, se fosse para resumir todo o ensinamento da Bíblia, do Antigo Testamento, se fosse para sintetizar todo o seu ensinamento, como ficaria numa frase? E Jesus responde: ame a Deus sobre tudo e ame ao próximo como a si mesmo. Algumas coisas interessantes nesse texto. A primeira delas, você não vai amar o próximo corretamente se não aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, o Espírito Santo é o único que pode te capacitar a amar corretamente. E o Espírito Santo vai promover essa transformação no seu coração à medida que você se dispõe a amar a Deus sobre todas as coisas. Se dispõe a amar a Deus sobre você mesmo. Se dispõe a amar a Deus sobre a sua família. Se dispõe a amar a Deus sobre os seus filhos, sobre os seus bens, sobre o seu patrimônio. Quando Deus reinar absolutamente em seu coração, você vai entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí quando você entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas, aí sim, nós teremos condições de amar o nosso próximo e a nós mesmos de maneira correta. Outro detalhe que me chama a atenção nesse texto é que o grande primeiro mandamento é ame a Deus sobre tudo. Mas aí quando Jesus vai falar o segundo, semelhante ao primeiro, ou seja, tão importante quanto o primeiro. Por que eu estou enfatizando isso? Porque existe uma tendência religiosa de que nós podemos amar a Deus de uma maneira impressionante, mas não conseguimos amar o próximo. Não conseguimos agir ou viver uma relação de amor no casamento, com os filhos, com os pais. Mas diante de Deus está tudo tranquilo, porque Deus sabe o quanto eu amo. Não, Deus não sabe. Deus não sabe. Porque esse texto vai nos ensinar, se você não consegue amar um humano como você, que você está vendo, como você vai amar a Deus que você não vê? Se você quer medir o amor de alguém, não pergunte para essa pessoa o quanto ela ama a Deus, mas veja na vida dela o quanto ela ama as pessoas que estão ao redor. O texto continua: se não amamos, não entendemos nada de Deus. A verdade é essa. Se não amamos, não entendemos nada de evangelho. E por isso vem o juízo.
É impressionante, num texto que está falando de amor, João coloca sobre o juízo. Terceiro e último lugar, para ser uma igreja que transborda de amor, precisamos entender que a ausência de amor traz consequências. Um dia nós teremos que prestar contas do amor a Deus e ao próximo. Meus amados, mandamento, lei foi feita para cumprir. Não é para questionar. Se nós somos incentivados pela própria palavra de Deus para cumprir a lei do nosso país, que é feita por homens, não é? A Bíblia diz que nós devemos cumprir as leis, respeitar as autoridades. Se Deus coloca como sendo uma ordem para os cristãos cumprir a própria lei do seu país, que dirá o cumprimento da maior lei divina? O não cumprimento da lei do amor trará prejuízos para a sua vida na terra, trará consequências para a sua família, trará problemas também para a igreja, e mais, trará problemas para você no dia do juízo. Porque o que João está colocando aqui no versículo 17 é que Deus vai chamar no dia do juízo a atenção daqueles que não amaram corretamente. E a intenção de falar de juízo no texto de João não é produzir medo, mas conduzir a uma avaliação daquela igreja da Ásia Menor sobre o verdadeiro amor. Não é para você ficar com medo, não é para você sair daqui preocupado com o juízo. Nossa, não estou amando, eu estou com um problema nessa área da minha vida. Você precisa sair daqui motivado a clamar ao Espírito Santo de Deus para transformar essa área da sua vida, a corrigir esse problema. O nosso amor é consequência do amor que vem de Deus. Deus derrama amor em nossos corações e naturalmente esse amor transborda para aqueles que estão ao nosso redor. Você precisa ser marcado pelo amor. Ódio, rancor, indiferença não podem encontrar espaço no coração daqueles que já foram impactados pelo grande amor de Deus. Quem vive assim, versículo 20, João não tem nenhuma dificuldade de afirmar: quem vive assim é mentiroso. Ele é direto. Aquelas pessoas que falam que experimentaram o amor de Deus, mas não conseguem amar os outros, é mentiroso. Não é possível amar a um Deus invisível se nós não conseguimos amar aqueles que nós vemos. Por isso, meus amados, o texto termina no versículo 21, dando uma ordem. E a ordem qual é? Amem uns aos outros. Olha o que diz o versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu quero finalizar esse sermão dizendo que, diferente do que o filósofo Sêneca afirmou, nós podemos definir o amor sim. E o amor pode ser definido de uma maneira simples. Deus é amor. Deus é amor. Nós somos o povo de Deus. Então nós temos que ser um povo marcado pelo amor. Tornar o nosso coração amoroso é uma tarefa que envolve a Trindade. E a Trindade aparece em todo esse texto. Deus ama, Deus envia Jesus. Jesus ama, Jesus envia o Espírito para nos ajudar a amar. Não podemos endurecer. Não podemos rejeitar o tratamento do Espírito. Não podemos satisfazer os caprichos da nossa carne cega e maldita. Shakespeare, quando ele escreve o poema Eu Aprendi, ele diz: eu aprendi que o amor e não o tempo cura todas as feridas. Eu aprendi que o amor e não o tempo cura todas as feridas. E essa é a verdade.
As nossas feridas serão curadas à medida que nós aprendermos a amar como Deus nos amou. Quem é filho de Deus ama, independente das condições. Quem é filho de Deus perdoa. Quem é filho de Deus se quebranta. Porque quem é filho de Deus ama como Deus. Você está com dificuldade de amar? Eu não sei qual objeto de amor ou qual foco na sua mente nesse momento vem quando eu digo você precisa amar essa pessoa. Não sei se é um filho, não sei se são seus pais, não sei se é alguém no seu trabalho, não sei se é alguém aqui na igreja, mas para você aprender a amar, você precisa olhar para o amor de Cristo. Olha para Cristo. 10 leprosos procuram Jesus, clamando: Jesus, tem misericórdia de nós, olha para nós, nos envolva com seu amor, cura-nos. Jesus cura. Quantos voltam para adorá-lo? Apenas um. Faça o bem, não importa a quem. Jesus sabia que só um estava tendo um coração adorador, mas ele faz o bem a todos. Ele faz o bem aos 10. Olhe para Cristo, leia os evangelhos, observe quem foi alvo do amor de Cristo. Quantas pessoas na história foram exemplos de amor e continuam sendo. Olhe para essas pessoas. Clame ao Espírito Santo para que lhe capacite. Se lembre de que você vai ter que prestar contas da sua vida. Segundo Paulo aos Coríntios, capítulo que nós já citamos, capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai nos dizer ali, em outras palavras, qualquer atividade religiosa, qualquer exercício espiritual, qualquer coisa em nome de Deus e da sua igreja sem amor é balela, insignificante e desprezível. O amor é a essência de Deus, o amor é a essência da igreja, e que Ele nos capacite a amar como Ele nos amou. Amém? Vamos orar. Querido Deus, uma mensagem desafiadora. Desafiadora porque no nosso coração se confunde o amor egoísta com o amor do Senhor, e precisamos de clareza, clareza que vem do Seu Espírito. Por isso, nos ajude, Deus, a identificar o amor que vem do Senhor e a nutrir esse amor. Que a cada dia mais possamos amar incondicionalmente. Somos uma comunidade lavada, remida pelo sangue de Jesus, comprada para viver em amor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a viver esse amor que vem do Senhor. Esse amor que precisa ser incondicional. Esse amor que precisa ir na direção daqueles que são necessitados. Esse amor que precisa se compadecer. Nos ajuda, Deus. Nos fortaleça. Nos anime nesta caminhada. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.